Então vamos trabalhar. Muito boa noite a todos mais uma vez. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a todos em casa também. O nosso muito boa noite. E nesta noite vamos falarmos sobre a importância da lei da cooperação. Hoje nós vivemos um momento muito difícil no nosso planeta, dificuldades em várias ordens, mas é curioso quando paramos para refletir sobre essas dificuldades. Que as dificuldades vivenciadas em muitas áreas, ela está relacionada auxilia para mim, por favor, aqui. É só envolve energeticamente, tá bom? Ou faz o desligamento. No centro do cardíaco, tá bem? Só toca. Só um momentinho. Peço desculpas. E hoje vamos falar então sobre lei de cooperação. Na ótica, na visão da doutrina espírita. Tá fixe? Ótimo. Respira fundo. Tá bem? Os que não cooperam não recebem cooperação, isto é, da lei eterna. Mensagem do ministro Clarencio em nosso grupo. Os que não cooperam não recebem cooperação. Isso é uma lei natural. Tem a ver com a maneira com a qual nos desenvolvemos. Muitas vezes nós passamos por situações extremamente difíceis e nos queixamos como o agricultor que não planta, mas quer colher. Mais ou menos isso, percebe? Muitas vezes nos colocamos na inércia em várias segmentações, em várias áreas, e no entanto não percebemos por que nos acontece a não colheita, pelo menos a não colheita daquilo que nós gostaríamos de colher. Então é muito importante ter essa linha de compreensão acerca das dificuldades que hoje se vivem nesse momento. Não somos seres onipotentes, somente Deus o é. Em quase tudo dependemos da cooperação de alguém. Sempre estamos precisando da cooperação de alguém. É impressionante. Nós sempre precisamos da cooperação de alguém. Não há ninguém que passe aqui que não necessite da cooperação de alguém. Aliás, desde lá que nós chegamos, o teu parto, a tua chegada aqui, há uma envolvência toda de tantas e tantas pessoas para que você possa chegar aqui. E depois que você chega, existem N pessoas que cooperam mesmo para o seu crescimento, em todos os níveis. E o que existe hoje muito comum é observarmos o nível da ingratidão, da insensibilidade das pessoas em não olhar para trás, em não compreender o quanto fomos e somos servidos, assistidos, orientados o tempo todo. É uma dificuldade imensa de sermos o quê? Gratos. É curioso, se nós observarmos hoje com muita frieza, com muita tranquilidade, a postura da humanidade é constantemente de queixas. É muito mais lamentações, reclamações
do que propriamente agradecimento. Porque mesmo para aquele que passa por situações difíceis ou passou, é curioso como nós aprendemos, como nós crescemos com aquele aprendizado. Então a vida, ela não te deve nada. Não deve absolutamente nada. Porque mesmo aquilo que você passa, você ganha, você evolui com tudo isso. E há uma dificuldade muito grande, muitas vezes, de agradecer, até mesmo pelas próprias dificuldades. Porque nós achamos que aquela dificuldade foi uma injustiça. Nós temos uma dificuldade de compreender isto. E muitas vezes nos revoltamos, nos entristecemos. E quanto mais grata somos, muitas coisas passam a ser diferentes. Você passa a sentir de um modo completamente diferente. Este é um grande desafio para todos nós. Trabalharmos a verdadeira gratidão. A verdadeira gratidão. Porque, como eu disse agora há pouco, infelizmente, o nosso papel ultimamente tem sido um papel muito mais de lastimações, de reclamações o tempo todo. Um pouco mais à frente, você não teria chegado onde chegou se não fosse a cooperação de muitas pessoas, a começar pelos seus pais. Pelos seus pais. Muitas vezes nós olhamos para os nossos pais e temos uma visão muito deturpada, muito equivocada. Muitos de nós somos adultos hoje e olhamos para trás e observamos os nossos pais, temos dificuldade de compreender. Nos achamos superiores muitas vezes. Quantos filhos aqui estão nos ouvindo e não se acham superiores, se acham melhor do que os pais? E se colocam muitas vezes. Quantas filhas, quantos filhos são extremamente arrogantes, prepotentes, impacientes, intolerantes com seus pais, com seus educadores. Porque se acham que hoje são melhores. E não compreendendo de onde você veio. O que aquela mãe, o que aquele pai passou, viveu, sofreu, para que hoje você estivesse aqui. Então temos uma dificuldade de honrar esse pai, honrar essa mãe, honrar suas lágrimas, suas noites em claro, suas preocupações, por vezes privações. Muitas mães, muitos pais deixam de olhar para si mesmo para olhar para um filho, para olhar para uma filha. Aí ficamos adultos, o nosso ego cresce tanto que nos achamos melhores. Melhores. E temos dificuldade de agradecer. Agradecer verdadeiramente. Quantos de nós focamos constantemente em quê? Nas dificuldades, nas deficiências que os nossos pais possuem, que é normal, são seres humanos. Possuem, é mesmo assim. E quanto mais eu me concentro no que é negativo, no que é mal, o mal, a negatividade se expande no meu coração e eu fico pior. Porque o ingrato é assim, é um ser doente. O ingrato é o sujeito que consegue só ver o lado negativo das coisas. Ele tem dificuldade de se concentrar nas coisas boas que acontecem. Ele está sempre nas queixas, nas reclamações e nos apontamentos negativos. E quando você passa a focar um pouco mais no que é bom, o bom também se aproxima de você. Eu não estou dizendo com isso que não exista, não aconteçam dificuldades, que os nossos pais, que a nossa família, que os nossos educadores não tenham dificuldades comportamentais no seu caráter, na sua conduta. Mas não importa o que teu pai foi, não importa o que a sua mãe foi ou é seu pai e a sua mãe. Você tem uma dívida com eles, que é uma dívida impagável. Impagável. Por quê? Deu para você a única oportunidade de você estar aqui hoje. Você é o que é. Você só está onde você está graças a eles dois.
Não importa o que tenha acontecido, você deve isso. E se a sua vida é a coisa mais importante que tem, quem deu foram eles. Então é muito importante pararmos um pouquinho para refletir sobre tudo isso. Até que ponto nós, de fato, agradecemos com toda sinceridade a esses personagens, a essas pessoas. Aí eu vou me estender um pouco mais aos nossos avós. Quantos avós são também grandes pais que nós temos? São os nossos segundos pais. São pessoas que nos acolhem com tanto amor, com tanto carinho, sempre presentes em nossas vidas. Quantos tios, tias, familiares nossos, que têm um olhar tão carinhoso, que quando somos pequeninos, nos acolhem, nos abraçam, nos estimam, nos fortalecem. É tão importante parar para observar tudo isso. Alguns anos atrás, eu vi um vídeo que eu fiquei assim um pouquinho emocionado. É um jovem, no dia que ele recebe aquele canudo, né? Aquele diploma tão importante, no dia da sua formatura. Então todos ali estavam celebrando aquela coisa toda, e muito orgulhosos, e por aí fora. Ele subiu e falou assim: olha, hoje eu queria dar parabéns para uma pessoa muito especial. E todos estranharam. Não é para mim, não. Primeiro para minha mãe. Eu só estou aqui hoje por causa dela. Mãe, isso aqui é para você. Eu só consegui hoje me formar por sua causa. Depois eu queria agradecer a todos os meus professores, começando pelo primário, onde eu não sabia ler nem escrever. Eles foram tão pacientes comigo. Eles nunca desistiram de mim. Depois ele começou a enumerar as escolas e todos aqueles que cooperaram para que ali ele estivesse. Eu não seria nada, eu não teria nada se não fosse inúmeras pessoas que cruzaram o meu caminho, que deixaram o seu tempo, deixaram por vezes a sua vida para olhar para mim, para cuidar, para me motivar, para me incentivar. Quantas pessoas que cruzaram o meu caminho que me ajudaram de alguma forma, inclusive pessoas anônimas. Então foi tão impactante ouvir aquele jovem com aquela sensibilidade de gratidão. E muitas pessoas acham quando estão ali: eu só estou aqui porque eu lutei, porque eu batalhei, porque eu mereço, blá, blá, blá. Eu não estou tirando o mérito do esforço, da dedicação dessa pessoa. Mas é assim, nada acontece sozinho. Você sempre tem a cooperação. Sempre tem a cooperação. E quando o sujeito está muito preso ao ego, é difícil, porque só vê só ele próprio. Ele ignora tudo e a todos. Então, trabalhar a nossa humildade, que é uma coisa muito difícil, porque hoje você nota que as pessoas se colocam cada vez mais cheio de si mesmo, se achando. Então é muito importante trabalharmos a gratidão, mas quem normalmente trabalha a gratidão trabalha humildade. Humildade. Porque ele consegue ver no outro, ele consegue perceber a participação do outro. Quantas mãos invisíveis, quantos espíritos nos auxiliam o tempo inteiro, nos inspirando de uma forma tão linda, para nunca desistirmos. Agora há pouco eu estava vendo um áudio que a Neuza partilhou no grupo. Então, falava daquela mulher que estava se preparando para suicidar. E ela estava ali toda pronta para fazer o ato, se despedir. E o telefone insistia. E ela: deixa eu atender minha última ligação. Ela resolve atender essa última ligação. E era um casal de evangélicos. E começa a conversar com ela. E começa a perguntar se ela, ou para que ela havia ligado. Ela ficou tão confusa com tudo aquilo, não estava percebendo absolutamente nada.
O fato é que haviam feito uma ligação pedindo ajuda do telefone dela. Então é interessante vocês observar como que a espiritualidade atua a todo momento, intervindo para que nada te aconteça. Eu tenho uma paciente, uma conversa com ela há algum tempo, ela falou assim: Sidney, eu não estava nada bem. Eu procurei um centro espírita no Brasil. Eu estava mesmo mal. Eu passei por algumas sessões, depois eu nunca mais voltei ao centro. Ok. E um dia, eu queria mesmo pôr fim à minha vida. Eu escrevi uma carta, mas eu tinha medo da morte. Eu tinha medo de morrer. Então, eu preparei tudo com um gás. Eu ia morrer com o próprio gás na minha casa. Preparei tudo para que aquilo acontecesse. E momentos antes, eu estava sozinho no meu apartamento, meu telefone tocou. O centro espírita pegou a ficha dela e telefonaram. Quando ela atendeu o telefone, havia uma mensagem para ela: por favor, não faças isso. Eu te amo muito. É sua avó. E eu sei o que está planejando fazer. Não vá por aí. Esse não é o caminho. É curioso observar como que eles nunca dormem. Nós sempre somos ajudados a assistir o tempo todo. E por vezes você supera, você vence essas coisas. E sabe o que você faz muitas vezes? Você deixa de cooperar. Você vence algumas etapas, algumas fases importantes, e você não entende, não compreende que para você hoje estar melhor, que para hoje você está em equilíbrio, você contou com a ajuda de mãos invisíveis e de muitas mãos visíveis, de pessoas anônimas. Nós estamos sempre recebendo ajuda. Por vezes, não recebemos aquilo que pedimos, porque nem sempre aquilo que se pede é o que realmente nós precisamos. Porque aqui é uma confusão que às vezes nós fazemos. Nós pedimos coisas, mas nem sempre o que eu peço é o que eu preciso. E Deus sempre atende com aquilo que você realmente necessita, não com aquilo que você pede. E quando nós conseguimos ser gratos, muda tudo. Porque você compreende que o Pai, Ele sempre está presente em sua vida, através das mais variadas formas, com aquilo que você realmente precisa. Quantos professores se esmeram em transmitir conhecimentos que hoje lhes são indispensáveis à sobrevivência? Quando os amigos lhe prestaram favores, quanta ajuda recebida por meio de conselhos preciosos? Será que realmente nós damos valor a esses professores que passaram pelas nossas vidas? Amigos que nos atenderam, que nos aconselharam, que pararam suas vidas para nos assistir. Será que nós temos realmente essa noção, essa ideia? De pessoas que surgem na sua vida do nada e que te acolhe, que te abraça, que te encaminha, que te mostra algo especial. Será que nós estamos parados para observar o quanto somos ajudados, por vezes não com aquilo que pedimos, mas com aquilo que precisamos? O que é triste é que muitas vezes nós recebemos e muitas vezes nós achamos que é pouco. É pouco. Não é o bastante. Não é o suficiente. É triste isso. É muito triste. Quantas pessoas que, sem nada receberem por isso, acreditaram no seu potencial e lhe deram oportunidades de crescimento. A conclusão é de que somos devedores
somos devedores do apoio de muitas almas. Hoje, para estarmos aqui, nós somos devedores de muitas almas que contribuíram e que contribuem para que nós estejamos aqui. Mas é importante falar sobre isso, porque exatamente essa nossa insensibilidade é que nos neutraliza para não servir, para não retribuir, para não sermos tão úteis, tão importantes na vida de outras pessoas, quanto muitas foram em nossas vidas. O que impede muito isso? Egoísmo. O egoísmo. O egoísmo faz com que hoje nós estejamos o quê? Escravizados, literalmente presos. E você deixa de fazer o que é necessário ser feito e você começa a adoecer. Porque o egoísmo te adoece, você fica doente. Por incrível que pareça, você fica doente. Hoje muitas doenças que a medicina encontra, trata através dos mais variados meios que a ciência nos traz, é um tratamento paliativo, é um tratamento corporal, do corpo biológico. Porém, enquanto a alma, o espírito, ele não se trata, ele não se cura, ele não se transforma, você continua doente da mesma forma. E uma das doenças mais graves, que normalmente não sai nos exames laboratoriais, é o egoísmo. É o egoísmo. Eu não tenho nada, já fiz todos os exames e eu não percebo porque eu continuo assim. É que eu não fiz exame de consciência. Ele faz só exames laboratoriais. A cooperação, cooperar, é uma lei divina, conforme esclarece a mensagem captada por Chico Xavier. E leis divinas não se revogam, nem se descumprem por caprichos humanos. Isso é muito forte. Observem bem. A cooperação é uma lei divina. É uma lei, acabou. Lei essa que não se revoga. E que ela não se descumpre, porque simplesmente eu acho que não existe isso. Então, quando eu passo a infringir essa lei, eu vou ter consequência. Não tem jeito. É como a lei da gravidade. Está lá. Ela existe, ponto, acabou. Então, se você ignora a lei da cooperação, meu amigo, desculpa o termo que eu vou usar aqui, você está lixado. Você está feito ao bife, você está tramado. Porque se você não entender isto, como é que você pode receber algo, no bom sentido, que essa corrente gira em torno de todos, se você quebra? Se você não entende isto? E normalmente, o que eu mais assisto hoje no meu dia a dia, é ver as pessoas sempre a pedir. Só pede. Quantas e quantas pessoas, muitas vezes eu atendo no centro espírita, pedindo ajuda. Eu falo, que legal, estamos aqui para ajudar essas pessoas. É claro que quando eu atendo essas pessoas, eu começo a fazer também para ela pedidos. Um dos importantes que eu costumo muito fazer. Falei, por favor, vamos começar a ajudar aquelas pessoas que ainda estão presas a você. Pessoas que ainda se sentem magoadas, feridas, por atos, por comportamentos que você teve em outros tempos com ela. Vamos orar, vamos vibrar, vamos fazer um evangelho por essa pessoa. Vamos desejar o bem para esse inimigo que te persegue hoje. Mas por que esse inimigo que hoje nos persegue é alguém que foi duramente prejudicado por mim? Ele não conseguiu ainda se desvencilhar. Ele está preso por uma mágoa, por um sentimento de vingança. Ele me acompanha. Esses irmãos, que por vezes damos o nome de quê? Obsessores, nos acompanham. E qual deveria ser o nosso papel? Ajudá-los, orando, vibrando, emanando energia, pedindo a Deus, nos retratando
pedindo desculpa, perdão e tendo uma outra atitude. Curiosamente, quando eu sugiro, eu peço para a pessoa fazer isto, muitas pessoas acham que é complicado. É complicado fazer o evangelho, é complicado ajudar alguém, é complicado se disponibilizar para alguém, mas eu quero vir aqui no centro espírita que haja uma equipe de espíritos para me ajudar. Vocês percebem isso? Então quer dizer, venha a nós, está tudo bem, vosso reino, nem pensar. E a pessoa quer estar bem, na ociosidade, sem se mexer. Ela pede e espera que nós, com um passo de mágica, conseguimos afastar, no bom sentido, os espíritos que a perseguem, porque os espíritos é que são maus. Ela é um anjo. É um anjo. Ou seja, por que não ajudar aqueles que eu estou em dívida? Por que não me retratar? Por que não ter atitudes diferentes? É claro que existe o quê? Um empenho, um esforço, uma dedicação. Mas nem sempre queremos ter essa disciplina, essa vontade, esse desejo de corrigir e de sermos diferentes. Isso acontece. Mas nós queremos que alguém resolva a nossa vida. Vai ao centro, vai à igreja hoje, vai à missa, vai ao culto, ore por mim, peça por mim. Mas a pessoa não sai do lugar, a pessoa não se mexe. Vai ao centro, hoje está muito frio, hoje o tempo não está bom, está chuva, eu estou cansado, eu trabalhei o dia inteiro hoje. Então eu não me comprometo, eu não estou disponível para. E quando você começa a atribuir ou fazer pedidos para que as pessoas se mexam, ela começa a achar que é complicado. Mas se houver algum sítio, algum local que ela possa ir até pagar para que alguém faça um trabalhozinho para ela, ela já acredita que ali as coisas vão acontecer e que ela não tem que fazer nada, porque ela pagou, está tudo certo, o trabalho vai ser feito. É assim que pensa, infelizmente. Ou seja, eu não quero cooperar. Eu não quero cooperar. Em muitos centros espíritas no Brasil, quando as pessoas aparecem com quadros obsessivos, uma das sugestões dada para essas pessoas é o quê? Atividade no próprio centro, trabalhar. Cabeça ocupada muda tudo. Quando você começa a se ocupar com o bem, fazendo o amor, praticando a caridade, você não tem a cabeça tanto tempo vazia. Não dá tempo. Não dá tempo. E normalmente, os nossos irmãos obsessores, eles atuam muito quando você está com a cabeça vazia, sem fazer nada. Comece a se ocupar em fazer uma coisa no bem. Muda tudo. Mas nem sempre nós estamos disponíveis para isso. Então, aquelas pessoas no Brasil, falar um pouquinho do Brasil, exemplo do Brasil, são convidados para participar de trabalhos sociais, deixar as pessoas na rua, distribuir sopa, alimentos e tantos outros trabalhos que existem dentro da casa espírita e fora da casa espírita. Então as pessoas são por vezes convidadas a participar desse trabalho, estar ali mais envolvido. E quanto mais ela se envolve, curiosamente, ela começa a ter um equilíbrio maior. Mas por que ela passa a ter um equilíbrio maior? Porque ela está ocupada, a cabeça dela está envolvida com coisas produtivas, com coisas que agregam, que somam. E neste caso, as entidades não conseguem ter tanto acesso. E aos poucos ela vai também o quê? Estudando, compreendendo e abrindo a mentalidade, claro. Aqueles que se abrem para isto. Agora, aqueles que buscam ou procuram um milagre, uma mágica, achando que os espíritos são empregados de mesas, estão ali à sua disposição para resolver seus problemas, bom, lamento informar, você vai continuar com o problema. Infelizmente, é o que acontece. A lei da cooperação é lei de merecimento. Olha só, a lei da cooperação é a lei de merecimento. Isso quer dizer que cada um de nós somente recebe aquilo que dá. E é até justo, né? É até justo. Você vai para a escola,
você não estuda, você não está nem aí, teu colega estuda, faz um excelente trabalho, e aí? Vocês dois têm a mesma nota? Não faz sentido. Então a nota é dada de acordo com o seu esforço e merecimento. Por que Deus não me ajuda? Mas você está se ajudando? Olha que interessante. Mas você está se ajudando? Por vezes nós não nos mexemos. E você fica tentando entender por que as coisas não estão acontecendo a seu favor. Porque você não está trabalhando a seu favor. Então nós temos que entender a importância da cooperação. Da cooperação. Então a pergunta que eu deixo aqui para refletirmos um pouquinho. Como anda a minha cooperação? Eu faço a diferença na vida de que pessoa? Esqueça um pouco a família, tá? Vamos sair um pouquinho da família, porque a família é quase que, na sua grande maioria, quase que uma obrigação. Nós já fazemos isso de uma forma natural. Eu me refiro, por vezes, a uma cooperação até um pouco paralela, fora. Vamos perceber um pouquinho o que eu posso fazer de melhor. Como é que eu posso fazer a diferença na vida de alguém? Isso muda muito a tua vida. Quando você se dedica a trabalhos como este, você passa a ter uma descarga no seu corpo de ocitocina. Você sente-se muito melhor quando você trabalha no bem, trabalha na caridade, quando você contribui para a melhoria, para a mudança da vida de outras pessoas. Mas se você hoje não está conseguindo ainda fazer isso, tente perceber, note até que ponto o egoísmo que você por vezes usa como desculpa não está presente e não está te dominando, criando essa impossibilidade de fazer esse trabalho. Porque às vezes nós damos desculpas. Não, sabe o que é? É que eu não me sinto bem preparado para isso. Não, porque o meu trabalho não me dá jeito. Nós começamos a inventar umas coisas para o quê? Para justificar o egoísmo, a nossa dificuldade de doação, de cooperação. Por isso é muito importante. Então, se você aos poucos vai identificando que existe efetivamente esse quadro de egoísmo predominante em você, vamos combater. Está tudo bem, está tudo certo. O que não está certo é você, sou eu, nos posicionarmos como se estivéssemos em um nível esse que nós não temos ou não estamos. É muito importante isso. Quando você passa a reconhecer que você está sendo ingrato com a vida que tem, ingrato com seus pais, ingrato com a sua família, ingrato com o Pai Celestial, sendo extremamente egoísta, meu amigo, você vai se lixar todo. Trate isso. E não vale a pena nós tentarmos encontrar culpados lá na frente. Quer encontrar um culpado? Olhe para o espelho. Olhe para o espelho e verás o culpado. Então é importante que façamos alguma coisa. E o primeiro passo, muitas vezes, essa dinâmica de olhar e identificar até que ponto não está presente em seu coração o que? O egoísmo. Sentimento tão difícil de ser aceitado. Porque nem sempre nós reconhecemos ou aceitamos que ainda vibramos num quadro de egoísmo. Infelizmente. E a ingratidão é um outro aspecto. Sempre que você reclama de alguma coisa, não importa do que, tá bem? Abriu a boca para reclamar, é ingrato. Está reclamando? Você é ingrato. Porque nós temos muito mais, inclusive, do que nós somos merecedores nesse momento. Dói dizer isso, né? Mas é. Eu já fiz comentário aqui algumas vezes atrás, quando fizeram a seguinte pergunta para Chico Xavier. Deus é justo? Ele falou assim, não, Deus não é justo. Deus não é justo. Essa resposta de Chico Xavier chocou as pessoas que estavam ali ao ouvir.
Como Deus não é justo? Deus é misericordioso. Ele não é justo. Porque se Ele fosse justo, nós não suportaríamos pagar o que devemos. Então Ele nos dá em suaves prestações. Ele não é justo. Ele não cobra com essa justiça, com esse rigor, porque senão nós não teríamos condições de pagar. Ele é um Pai de amor. Vocês imaginam pessoas que cometeram atrocidades, crimes bárbaros? É filho. O que o pai faz? Permite que essa mesma alma reencarne e volte. Mas para pagar com justiça tudo o que ele fez na letra? Não, não dessa forma. Ele vai diluindo para que ele consiga pagar. Então, se ele fosse justo, ele tem que pagar de acordo com aquilo que ele executou, com aquilo que ele fez. Não, ele nos dá a oportunidade, porque ele é um Pai de amor, um Pai de bondade, de misericórdia. É nesse sentido. Quem tem filhos aqui, muitas vezes teu filho, tua filha, tem uma atitude que não é tão legal. Aí você, por vezes, vai aplicar um castigo. Você vai fazer qualquer coisa. Aí você vai lá e você nota que você suaviza. Você não pega tão pesado. Por quê? O amor está frente. Não, ele é pequeno, é criança ainda, ou ele não entende. Você tem sempre uma resposta, mas por trás dessa resposta há um sentimento de amor. Interessante, mas é o que acontece. E nós somos o quê? Espíritos perturbados, deficientes, com tantas dificuldades, e temos essa visão de afeto, de amor para com os nossos filhos. Quem dirá Deus? Então, foi por essa razão que Chico Xavier disse que ele não era justo. Deus não é justo. Deus é misericordioso na sua infinita bondade. Ele não pune, Ele dá outras oportunidades suaves para que o filho vá despertando, acordando e volte para a vida. E acorde. E comece a ter uma outra conduta. Porque no fundo Ele não quer nos punir. Ele quer que a gente possa aprender com os erros. É nesse sentido. Somos um elo de uma grande corrente. Eu já disse algumas vezes. Vamos pensar numa grande corrente? Nós somos um elo que une essa grande corrente. Para que o bem me encontre na vida, eu não posso quebrar a corrente. Para que o bem possa me encontrar, se eu quebro a corrente, eu não chego até mim, eu estou solto, eu estou perdido. Então eu preciso manter o elo fechado. O elo do quê? Da cooperação. O elo do fazer, do passar. Então eu recebo o bem aqui, eu passo ele aqui. Eu recebo ajuda aqui, eu encaminho ajuda aqui. E está tudo bem, essa corrente ela não quebra. Nós estamos nos ajudando o tempo inteiro. Quanta ajuda que eu recebo o tempo todo. O tempo inteiro. Eu tive uma situação, está um pouco atarefado, muita coisa para fazer, e a pessoa pedia ajuda, e não dava mesmo. E eu estava ali descartando já a pessoa para fazer o que eu tinha que fazer. E de repente a voz dele falou assim: tem certeza que você não tem tempo? Aí eu falei: só um pouquinho, deixa eu retificar aqui a situação. Nós sempre podemos fazer a diferença na vida de alguém. Sempre. Eu poderia quebrar naquele momento o elo e não fazer. Caramba, eu recebo tanta ajuda. Como é que eu não posso agora, naquele momento, fazer um pouco disso? E muitas vezes nós não fazemos, nós não estendemos, nós não esticamos nossas mãos, porque eu não posso, ou porque eu julgo que eu não posso. É importante compreender a importância da cooperação, porque a cooperação ela vai definir o seu estado de equilíbrio emocional, a sua saúde mental, a sua saúde física, você estar bem com você mesmo. É aí que você se fortalece no bem que você faz, porque você está sempre recebendo bem. E quando você deixa de fazer essa linha de cooperação, você quebra o elo dessa corrente e você fica solto. É importante esse entendimento. O mundo está sofrendo porque muitos de nós estamos quebrando essa corrente. Eles também sofrerão quando precisarem de ajuda
Porque na hora deles, que for preciso, a corrente estará quebrada. E todos nós, de alguma forma, precisamos. Vocês não imaginam o que é para muitos quando chega o desencarne. Então nós passamos por ciclos aqui, né? Chegada e partida, todos nós. E quando você parte, você também é o quê? Recebido em algum lugar. Ou você vai, ou é conduzido para algum lugar. E como você é recebido? Como você é recepcionado? Depende. Depende do quê? De suas obras, da sua atitude, do bem que você semeou, da diferença que você fez no mundo. Depende. E hoje, normalmente, as pessoas se queixam o tempo todo, se colocando como vítimas, constantemente. Sempre temos que encontrar culpados, mas nunca reconhecendo que eu abandonei, eu quebrei o elo da corrente, eu fui negligente nesse sentido. Então, estudar a doutrina espírita é estudar os ensinamentos de Jesus, é estudar a importância da prática do amor, praticar o amor. E o amor, como eu venho dizendo em muitos momentos aqui, o amor é uma decisão. O amor é uma decisão. Nós temos que decidirmos amar. Esse amor que às vezes tanto falamos em muitos momentos, do amor apenas sentido, ou apenas um amor verbalizado, não me refiro a esse amor. A esse amor que eu constantemente declaro para as pessoas, ou até mesmo um amor que eu sinto no coração, mas um amor sem movimento. O amor é um movimento. O amor é um gesto, é a atitude que você tem de cuidados, de atenção, de proteção, de fazer a diferença na vida de alguém. Sempre que você faz isto, sempre que você se põe para auxiliar, para proteger, para ajudar, para cooperar de alguma forma, mesmo aqueles que você não conhece, nunca viu de lado nenhum, cruzou pelo seu caminho, você está amando. Sempre que eu auxilio alguém, eu estou amando alguém, não importa quem. E principalmente quando você faz isto para uma pessoa que nada poderá fazer por você. Porque muitas vezes nós fazemos coisas, é verdade, mas por trás desse gesto tem uma segunda intenção. Nem sempre a intenção é só a intenção de ver o outro bem, o outro feliz, o outro se encaminhando, se conduzindo, nem sempre. Então é muito importante essa linha de compreensão para que nós possamos curar o quê? As nossas mazelas, as nossas deficiências. Então a maneira com a qual nós vamos chegar em uma outra dimensão, em um outro local, ou mesmo aqui, vai depender muito daquilo que nós temos feito no nosso dia a dia. Há muitas pessoas que me perguntam muito assim, Sidney, eu queria tanto saber qual que é a minha missão. Eu falei, é fácil. Qual é a sua missão? Eu falei, a minha é a sua também. Mas como assim? Cada um tem uma missão? Não. Todos nós só temos uma missão aqui. Amar. Só isso. Quando você aprende isso, muda tudo. Porque quando você aprender a amar sem condições, o amor incondicional, você vai aprender a ter respeito pelo outro, ajudar o outro, não condenar, não julgar, não atacar, não maldizer. Você está amando, então está tudo bem. Você chegou na plenitude. E nós estamos milhas e milhas e milhas de distância disso, de distância disso tudo. Porque ainda estamos muito longe. Então a missão de todos aqui é amar. Mas para que isso aconteça, nós temos que o quê? Exterminar, eliminar dos nossos corações, da nossa conduta diária, principalmente o egoísmo.
e outros sentimentos que vêm dificultando muito a nossa trajetória. É muito importante tomarmos essa decisão. Tomarmos essa decisão de quê? Amar. Então amar não é bem só aquele sentimento que bate no nosso coração muitas vezes com uma determinada pessoa. Não é bem só isso. Mas é o que eu vou fazer de diferente na vida do meu semelhante, na vida do meu irmão. O dia que nós tomarmos mesmo essa decisão, uma decisão muito difícil, que normalmente nós falamos da boca para fora, mas nem sempre assumimos de verdade esse compromisso de amar, aí tudo será diferente. E é por isso que nós estamos aqui no Centro Espírita, para discutirmos sobre isso, para refletirmos sobre tudo isso. Minha pergunta, você que está me ouvindo, você pensa nessa decisão de realmente trabalhar o seu amor? De começar, de fato, ser um instrumento, um elo de corrente do amor, para fazer diferença na vida de alguém? Ou você ainda não pensa nisso? Ou esse compromisso ainda não está muito dentro de você? Porque enquanto isso não estiver, eu garanto que você vai continuar ainda perturbado e perdido, angustiado, triste, por vezes carregando um grande vazio por dentro. Você encontra hoje pessoas famosas, pessoas milionárias, pessoas com um corpo físico lindo e perturbadas. Pessoas que se drogam, tentando preencher um vazio. Pessoas que são consumistas, tentando preencher um vazio. Pessoas que buscam todo tipo de fuga para preencher esse vazio. Ela tem tudo e não tem nada. Por quê? Porque ela não decidiu ainda trabalhar onde? No amor. Nesse amor que eu estou me referindo. No amor que é uma decisão a ser praticada por nós. O egoísmo, ele é o fogo que destrói. Destrói o quê? Os elos dessa corrente que nós deveríamos ter intactos, para nos mantermos conectados um ao outro. Enquanto nós não combatermos esse fogo, que é o egoísmo, que destrói esse tal elo, dificilmente nós poderemos estar em equilíbrio. E é triste hoje você observar que as pessoas, elas falam constantemente que querem estar bem, estar em equilíbrio, sentir paz, ter uma família harmonizada, quer um mundo melhor, um mundo paz e amor. É lindo ver isso, né? É tão bonito ouvir isso o tempo todo. Mas quando você pergunta para ela sobre o comprometimento para ter esse mundo melhor, isso não existe. Isso não existe. Então, é um pouco fantasioso, né? É um pouco fantasioso, é um pouco infantil. Nós queremos coisas, mas sem comprometimento nenhum. Eu quero um belo jardim, mas sem cuidar do jardim. Aliás, sem implantar o jardim. Eu quero que alguém implante, eu quero só deitar aqui e olhar e contemplar. É mais ou menos isso. Eu quero ter um corpo saudável, uma saúde inabalável, mas sem cuidar da minha alimentação, sem cuidar dos meus pensamentos, sem cuidar do que eu estou ingerindo. Eu quero ser uma alma como Chico Xavier, mas sem fazer o que ele fez. Ou seja, é contraditório tudo isso. Então nós estamos aqui mentindo o tempo inteiro. Para quem? Para nós mesmos. Então é muito importante pararmos para uma reflexão. O que nós andamos aqui fazendo? O que nós andamos aqui fazendo? Então, é triste isso, mas é o que realmente acontece em muitos momentos. Vamos finalizar por hoje, né? A fraternidade e o amor é a solda. Pense nisso. A fraternidade e o amor é a solda. É o que vai soldar esse elo dessa corrente que por vezes nós arrebentamos. Partiu-se. E nós podemos colar novamente, nos unirmos nessa corrente. Fazendo o quê? Entrando no amor. Entrando no trabalho do amor, do bem, da fraternidade. Mas isso é o quê? É uma decisão. Muitas vezes eu estou aqui, como vocês sabem, 3 vezes por semana. E mesmo fora daqui,
às vezes me custa fazer o trabalho. Tem dias que não me apetece, não. Tem dias que eu não quero. Vocês acreditam? Sim, tem dias que eu não quero. Tem dias que eu estou cansado. Tem dias que eu não quero ouvir ninguém. Eu trabalho domingo a domingo. Eu não paro um dia. Eu trabalho domingo a domingo. Mas algo dentro de mim diz assim, olha, você precisa. Você precisa para você se curar. Porque você ainda é muito doente. Você ainda é muito perturbado. Então hoje o esforço que eu faço é porque eu quero me curar. Eu quero ser uma pessoa melhor. Não que eu seja, não sou, muito longe disso. Então depende muito da força de cada um. De cada um. É você que está me ouvindo que se cura. Ninguém te cura. É a sua mudança, é seu esforço, é a sua vontade é que vai te curar. É que vai trazer o equilíbrio que você tanto deseja. E não é só o fato de você frequentar o centro espírita, ou a igreja, ou o templo, não, nada disso. Tem a ver com a sua mudança no trabalho do amor. Não é religião nenhuma que te equilibra, mas é o que você faz com os ensinamentos, muitas vezes, dessa determinada religião. Enquanto você não entender isso, nós não vamos lá. Nós não vamos lá. É utopia, é enganação. Ah, eu sou católico. Grande coisa. Eu sou espírita. Pior ainda. Eu sou evangélico, ando com a Bíblia embaixo do braço. Nós queremos saber das obras e do trabalho que você faz desinteressadamente, da sua mudança moral, da sua transformação. Porque eu posso enganar vocês todos, mas não eles. Pensem nisso. Precisamos mesmo querer. Isso significa o quê? Trabalhar. Trabalhar. Trabalhar no bem. Eu sei que é um desafio, não é fácil. Porque o nosso maior inimigo, vou apresentar para vocês, somos nós mesmos. A nossa grande luta é contra nós mesmos. Não é os obsessores. Não é a nossa família, o nosso familiar. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. É vencer a nós mesmos. E muitas vezes nós queremos vencer os outros. Eu quero vencer as pessoas. Não. Lute contra aquilo que está dentro de você que vem te neutralizando. Pense nisso. Espero e desejo muito sinceramente que os bons espíritos, que Jesus Cristo, nosso Senhor, que nossa Mãe Maria, que a nossa família espiritual, amigos que nos acompanham, que conhecem nossas dores, nossas fragilidades, possam sempre nos advertirem, nos chamar à razão, mexer conosco, nos acordar, para que possamos perceber aquilo que de fato é importante na nossa jornada de evolução. Por favor, pensem nisso. Não percam essa reencarnação. Passa rápido demais. Não se iludam com coisas que vocês não poderão fazer uso por muito tempo, que ficarão aqui. Eu percebo, eu compreendo que a parte material tem a sua importância, mas não é o mais importante. Nós não levamos isso. Então, cuidem também da parte espiritual, cuidem da sua mudança, cuidem do trabalho no amor que pode fazer a diferença. Não inventem desculpas para vocês mesmos, não mintam para vocês mesmos, porque a fatura chega e posso garantir, é pesada. Obrigado pelo carinho de todos. E que Deus continue nos ajudando, nos fortalecendo, para que possamos fazer o nosso melhor cada vez mais. Obrigado.